Olá, eu sou Thaís Vilarinho, autora do Mãe Fora da Caixa. Eu estou aqui a convite da Usaflex para falar sobre maternidade de uma maneira real, um papo entre amigas, de uma maneira bem fora da caixa mesmo. Eu tenho 2 filhos, o Matheus, que tem 14 anos, o Tomás, que tem 11 anos. E eu tô aqui com a Bruna Paraíso, que é mãe também de 2 meninos. Fala um pouquinho de você, Bruna. Sim, eu sou a Bru Paraíso, tenho 27 anos, sou mãe de 2 meninos, basicamente 2 bebês, né? Luiz Henrique com quase 4 anos e o Joaquim com quase 2. Sou influenciadora, lá no meu Instagram falo de maternidade, maternidade real e um pouquinho de humor também. Bru, deixa eu te falar, a gente sempre, quando fala de maternidade, em ser pai, em ser mãe, né, a gente tem a sensação de que a gente só vai ensinar para os nossos filhos. Mas eu acredito que a maternidade é uma via de mão dupla. Eu sinto que eu aprendo muito com os meus filhos, muito, muito. O que você tem aprendido aí como mãe de crianças pequenas? Olha, muita coisa. Eu Na gravidez, primeiro filho, né, a gente tem esse ideal mesmo de que, vou ensinar tudo que eu acho eu acho que eu sei de maternidade. E aí nasce seu primeiro filho ali, aquele bebezinho indefeso. E pra mim, antes de qualquer coisa, a maternidade é um encontro com a gente mesmo, né? Então a gente descobre, eu principalmente descobri que tem uma força assim, uma energia, né, uma disposição que eu jamais imaginei que eu Desconhecia. teria, né? Então, para enfrentar todos os as dificuldades ali do começo, amamentação, né? Começa no parto, a privação de sono. E agora, com eles um pouquinho maiores, eu tenho aprendido a ter paciência, né? Tem que A, exercitar a paciência, isso, né, Bru? aí de encontro com essa minha criança que um dia eu fui. Então, é um mar, assim, de muitas descobertas, de muito aprendizado. Eu arrisco a dizer que eu aprendo muito mais com eles do que eles comigo. Com certeza, com certeza. Coisas mais práticas, assim, na adolescência, a gente acha que a gente sabe tudo, né, de tecnologia, assim, a gente que trabalha com isso. Uhum. Nossa, mas eu vivo ali, pego nos stories, o Matheus, mãe, o que é isso? Não, mãe, é só fazer assim, é só passar para cá. Tem toda essa questão da adolescência, né, da gente achar que é super, nossa, eu sou uma mãe super cool, eu sou uma mãe super moderna. Aí o filho olha para você e fala, mãe, menos, menos, mãe, né? Eu não estou passando ainda por isso, mas eu acredito que seja assim, nessa questão mais prática, os meus filhos, eles, né, estão crescendo, então tem, por exemplo, desenhos, né, a gente cresce muito com esse ideal, vai assistir o desenho que eu gostava, porque na minha época era muito mais legal, e aí eles aparecem com umas coisas novas, principalmente na escola, né, Sim. o mais velho já está na escola, então chega em casa com umas coisas que você nunca viu falar, e tem que realmente ir lá ver mesmo do que eles estão falando, é uma outra língua mesmo. Flexibilidade, né? Porque a gente fica achando que vai ser desse jeito, que vai assistir só esse desenho, vai ler só esses livros, e eles vêm e vão começando a mostrar outras coisas. E acho que a gente aprende também, acho que a ter flexibilidade, né? A sair um pouco dessas caixas que a gente acha que tem que ser assim, que tem que ser assado. E eles, do jeitinho deles, desde bebezinhos, a gente acha assim, né? Um assunto, sei lá. O meu filho vai ficar no sling, né? Ou o meu filho vai dormir no berço. E às vezes não Sim. dorme, né? E se a gente não tem essa flexibilidade e não, de alguma maneira, não se abre para aprender com eles, para entender que eles são seres únicos e que a gente que tem 2, a gente sabe, né? Que às vezes o segundo vem completamente diferente do primeiro. Às vezes o primeiro dormia super bem, né? Só acordava para mamar, o outro já não dorme tão bem. Então acho que a gente aprende isso também, né? Que cada um é único, cada um tem uma identidade, que a gente tem que ter flexibilidade. Sim, o meu segundo, assim, ele nasceu, eu já tinha um filho, né, basicamente um bebê ainda, e com o primeiro eu tentei todas as teorias, né, então, Sim, hoje na era da informação, as mães, nós somos bombardeadas, né, com um monte de muito. protocolos. Então, como fazer a bebê dormir a noite inteira e dormir no bercinho, e com o meu primeiro eu sofri, justamente por tentar Te encaixar ali me nos encaixar, não, padrões. ele não vai dormir comigo, eu não vou fazer cama compartilhada, porque, né, por vários motivos. E o segundo, eu já estava mais calejada. Falei, não, eu me libertei. O segundo filho para mim foi uma libertação e ainda é uma libertação, porque é o ritmo, né? Sim, Hoje eu consigo saber aonde eu posso encaixar cada coisa, assim, não são parecidos no jeito, são muito próximos, mas é o que você falou, não tem nada a ver. A sim, gente acha também, tem essa falsa ilusão de que o segundo nasce, não, tranquilo. O segundo, ele não, por exemplo, eu não conseguia fazer ele dormir sim. de nenhum jeito como eu fazia o primeiro, né? O primeiro eu tive dificuldade na introdução alimentar, o segundo não.
E é isso mesmo, cada filho é uma caixinha de surpresa. E eu acho esse assunto super importante para falar para as mães, né? Porque, como você falou, tem muita informação hoje em dia, né? Eu fui mãe 14 anos atrás, então eu sinto que, lógico que a informação ela é muito valiosa, né? Ela é muito importante, mas eu acho que a nossa autonomia como mãe, né? A gente ter essa liberdade da gente ser o que a gente dá conta de ser, né? De ser uma mãe suficientemente boa, não a mãe perfeita. Eu acho que isso alivia muito. Eu acho que as mães hoje em dia elas estão muito afastadas disso, porque elas ficam, como você falou no seu primeiro filho, ficam tentando entrar nessas caixas, nessas regras. E eu acho que até essa relação natural que acontece com o bebê mesmo, né? Esse vínculo que vai se criando naturalmente, ele fica meio engessado, porque ela não tá de fato ali, né? Naquela troca. Ela tá no tem que ser assim, eu tenho que fazer assim, né? Tem que mamar desse jeito, tem que dormir nesse lugar, tem que. Você não sente isso? Você sentiu mesmo essa diferença quando você se libertou? Essa diferença do primeiro para o segundo? Como que foi para você? Foi mais leve a sua maternidade por não estar se encaixando tanto no que o manual diz? Exatamente isso. Eu falo que até me dói lembrar. Meu primeiro filho, eu não tenho as lembranças das sensações com ele. De pegar, de cheirar. Sabe aquela coisinha de pegar no colo, que eu tive muito com o Fico até segundo? arrepiada. Porque eu me culpo também por isso. Porque com o segundo, apesar dele ter nascido na pandemia, aquele isolamento, eu estava mais presente ali. E o primeiro eu só queria saber de como que ele iria dormir a noite inteira, dos cursos, dos protocolos. E aí dava 8 horas da noite, por exemplo, eu tava na casa de alguém, eu já começava a suar frio, né? Porque eu achava que ele já não ia dormir bem. No fim, tentei de tudo e não dormiu bem de qualquer jeito mesmo. Sim. Então, eu olho para as fotos com o meu primeiro filho, eu não tava ali. Eu não estava ali. E com o segundo já sim. Então, o segundo me ensinou muito a ser a mãe que eu posso ser, sabe? Não dormiu bem? Beleza. No outro dia a gente dá um jeito, tenta descansar junto. Primeiro não. Primeiro eu não sabia, né? Então, Exatamente. Essa questão da transformação, eu estou pensando aqui, né? A minha profissão de hoje, eu sou fonoaudióloga de formação, e eu comecei a escrever em função da maternidade. Eu sempre gostei de escrever, desde pequena, assim, sempre foi uma coisa que mexeu muito comigo, sabe? Sempre gostei de escrever carta para minhas amigas, para os meus pais e tal. Mas era uma coisa que era meio que um hobby, sabe? E eu acho que os meninos, eles me trouxeram essa coisa tão minha da minha identidade e que ainda não, né, eu acho que eu não tinha nem pensado em fazer uma faculdade com relação a isso, porque eu achei que era um hobby. E com a maternidade, com eles, eu, por ter tido um puerpério complicado, né, meu primeiro puerpério foi bem complicado, eu ficava me questionando muito, porque naquela época ninguém falava sobre a maternidade desse jeito que a gente fala, né? talvez nem de Das porteiro, coisas, né? das coisas maravilhosas que existem, mas também dos desafios, porque tem. Então foi por isso que eu comecei a escrever, né? E eu fico pensando aqui, poxa, né? Se não fosse a maternidade, se eu não tivesse me tornado mãe, eu não seria uma escritora. Olha que louco. É muito incrível como eles transformam a gente, né? Eles têm esse poder da gente voltar para nossa infância, né? É meio que uma máquina do tempo, assim, né? A gente ter filho, a gente volta para nossa infância. Eu acho que você sente isso. Eu me sinto hoje com os meus adolescentes voltando para minha adolescência, assim. Você se sente dessa forma também? Sim, eu não seria influenciadora, né? Eu, por exemplo, tinha muito medo de tudo. Eu lembro de eu, antes de engravidar, eu queria muito, eu nunca fui feliz na minha profissão. E eu não, e as pessoas, Bruna, vai, arrisca, né? Fazendo faculdade, fazendo escolhas assim, meio que sem pensar, só pelo rebanho. E aí, quando eu precisei trancar a faculdade pra me dedicar ao meu filho mais velho, ao Luiz Henrique, eu senti essa mesma necessidade de colocar as coisas pra fora, né? E eu comecei a escrever. E aí eu falei, vou criar um espaço pra registrar o que eu tô sentindo. E foi aí que Uhum. nasceu o Instagram. E eu não seria influenciadora hoje se não fosse os meus filhos. E acho que eu aprendo muito com eles a ter coragem. Coragem pra me jogar mesmo. Eu penso, cara, eu tive 2 filhos. Eu educo 2 filhos, eu tô tentando ser uma pessoa melhor por conta dos meus 2 filhos. O que eu não posso fazer É hoje? isso mesmo, a Né? sensação é essa. E esse reencontro com a minha própria infância, eu acho que ter filho é uma grande oportunidade da gente curar algumas das nossas feridas, da gente entender um pouco os nossos pais. Sim. Hoje, eu consigo olhar pra minha mãe de um jeito completamente diferente, porque meu filho me ensinou.
Eu sinto mesmo. o que talvez ela passou e eu não tinha nem um pingo de noção ali. E meu filho, por exemplo, esses dias eu até fiz um texto sobre isso, ele se rabiscou todo, domingo à noite. Tinha escola na segunda, 10 horas da noite, né? Se rabiscou e eu respirei, né? Ele, mamãe, fiz um turbo pra me correr mais rápido. E Fofo. começou a correr pela sala e eu lembrei de quantas vezes eu também me rabiscava e eu não queria estressar ninguém, eu não queria incomodar ninguém, eu só queria me expressar. E ali eu aprendi também, mais uma vez, poxa, voltar a ver aquela Bruna que um dia também se rabiscava. Uhum. Porque pro adulto é tudo muito, né? É. Ai, meu Deus, um risco, vamos lá. Limpar e não sei o Meu quê, Deus, e vai dar sujeira. trabalho, e sujeira, é. E eu aprendo muito com meu filho mais velho a resgatar essa Bruna, a enxergá-la de novo, né? Uhum. São vários aprendizados, é E ao muita mesmo tempo coisa. a perdoar os nossos pais, né? Porque isso que você está falando, né? Da paciência. é, Quantas vezes eles não tiveram paciência com a gente? E não é uma coisa intencional, né? Então eu acho que essa questão da paciência, eu até já escrevi sobre isso também, que eu falo que existe uma fração de segundo que é do você respirar e ter paciência e não se estressar, do você se estressar, gritar e aí tudo fica uma confusão, né? Então, muito no momento da tarefa eu penso nisso, assim, de quantas vezes eu estava fazendo tarefa ali e de alguma maneira, né, algum dia meu pai e minha mãe não tiveram paciência comigo e eu preciso transformar isso, eu preciso respirar por mais, porque às vezes a criança ela né, fica Uhum. ali naquela coisa assim, não, não é assim, é que você não está nessa fase, né, Não. fase de tarefa. Não, não é assim que a professora falou que é, não, filho, mas olha aqui, pensa bem, né? Ao invés de se estressar, porque é isso, a gente volta lá, a gente lembra do que não foi legal pra gente, e lógico que não é uma coisa assim, não é sempre que a gente consegue, né, porque somos humanas, mas eu acho que essa tentativa e ficar atrás disso é muito importante para a gente, né? Acho que a gente ajuda a gente a curar lá a menina que foi e dar uma educação saudável para eles, né? Sim, a curar e também a perdoar, Perdoar. né? Hoje, por exemplo, hoje eu entendo a minha mãe, né? Eu entendo por que que ela vivia tão estressada. Ela estava sobrecarregada. Totalmente sobrecarregada. E eu hoje não, assim, não passo por um terço da sobrecarga dela. Sim. E mesmo nesse um terço, é muito cansativo. E a minha Uhum. mãe trabalhava fora, a minha mãe cuidava A de minha tudo também. de dentro também, que também é um trabalho. Muito. Tudo era ela, né? Então, o lanche da escola, o passeio, são demandas invisíveis. E hoje meus filhos me fazem, me ajudam a enxergar minha mãe também. Sim. Então, é um processo de aprendizado muito grande, muito grande. Eu acho que é muito bacana falar sobre isso, né? Essa cura e esse perdão, porque é tão importante para eles, né? Terem os avós por perto, se relacionarem com os avós. Eu acho que essa coisa toda de você falar, né, que a maternidade, o quanto isso te influenciou, essas informações e tudo, tão cheio de regras. Eu sinto que às vezes as mães, eu converso com muitas leitoras, que elas ficam tanto dentro das regras que de alguma maneira elas também acabam afastando os mais velhos, né? Os avós, como não, meu pai vai fazer uma coisa que não é legal para o meu filho, no sentido, lógico que tem exceções, né? Mas, poxa, é tão bacana essa questão de ser próximo, né? Então, tem uma frase que acho que é muito bonita, que é assim, é preciso uma aldeia para cuidar de uma criança. Sim. E quanto mais a gente entra nas caixas, no horário de dormir, no não pode isso, não pode aquilo, mais eu acho que a gente afasta dessa convivência com os avós e que faz parte, tudo parte disso que você está falando, né? Do perdão, dessa convivência, dessa troca, deles serem cuidados por outras pessoas também, que é super importante, até para essa questão da sobrecarga, né? Você não concorda? Seus pais te ajudam com as crianças? Como que é? Não, meu pai não. Meu pai, ele não tem muita convivência, ele mora, né, um pouco longe, ele tem outro casamento. A minha mãe, eu moro muito próximo dela, Ai, que porém bom. ela tem um filho pequeno, então eu acabo Ah, ajudando mais vocês ela. trocam, vocês A são rede gente, de apoio uma para isso, outra. às vezes eu sou mais rede de apoio pra ela do que ela pra mim. Sim. E a minha sogra, eu moro na mesma rua que a minha sogra. Ai, que bom. Então, com meu filho eu aprendo muita coisa, principalmente a gente tentar fazer a convivência ali ser o mais saudável possível. Com certeza, se eu não tivesse filhos, eu
enfrentaria certas situações de uma outra visão. E eu acho lindo a relação que ele tem com a avó dele, com a avó paterna e com o avô. Ele ama estar lá e com certeza eu aprendi muita coisa também vendo essa relação deles. Óbvio que os avós, eles rola alguns embates, né? É muita informação Sim, agora. Eu aposto que daqui 20 anos, quando for a vai nossa ser a vez mesma coisa. de ser vó, né? A gente vai, gente, caramba, mas na minha época não tinha isso, É, né? E rola um pouquinho daquela coisa, nossa, foi diferente. Eu tenho certeza que vai ser diferente, né? Nós estamos em constante evolução. sim. Então, muita coisa rola sim, essa troca. Eu vejo muito quanto era muito diferente há 30 anos atrás. Ela me fala, minha sogra. Bruna, mas não tinha tanta informação, era tudo muito do que os nossos Mais avós fluido, é. falavam, e era um ajudando o outro, um amamentando o outro, o É, que... uma tia, quando a mãe não tinha leite, a tia amamentava. E o meu esposo, por exemplo, ele foi amamentado pela tia dele, Sim. foi amamentado pela tia dele, e rola essa troca, né? Apesar de ninguém pensa igual a ninguém, É. né? Mas é bem legal. Bem legal. Eles me ensinam também coisas que eu jamais imaginava. Por exemplo, hoje eu tenho muito medo do silêncio. Né? Eles são pequenininhos, idades próximas, vivem Sim. brigando. Então a minha casa é aquela gritaria, né? Aquela coisa. E quando tá tudo quieto, eu já. Fala, não, Epa, tá fazendo alguma coisa errada. tem alguma coisa errada. Eu não sei como que é com adolescente, mas o silêncio pra mim. Mas já aconteceu alguma coisa assim de silêncio com você, assim, que ficou muito silêncio e eles estavam fazendo alguma coisa, que você falou, meu Ah, Deus. sim, eu já abri a porta. Eu achei que eles estavam com o pai achou que eles estavam comigo. Então a casa, né? Aquele silêncio. Achou que o pai meio que tava olhando. E o pai também achou que eu tava olhando, tava cada um num canto. Quando a gente abre a porta do quarto, eu tenho uma câmera e eles estavam um filmando o outro, o mais novo em cima da minha penteadeira, jogando várias maquiagens Nossa no senhora. chão, e o mais velho filmando ele dando muita risada. E aí ele enquadra assim o meu mais novo, e o meu mais novo ele joga um perfume no chão que quebra. Meu Deus. Inclusive virou um vídeo, virou um post isso. Então Sério? assim, o silêncio pra mim já é É. suspeito em casa. Não, e eu vou falar pra você, Bru, vai ser sempre. O silêncio vai ser sempre suspeito. Um adolescente no quarto, com a namorada, né? Eu não Não estou deixo. pronta para isso ainda, não quero Eu nem não, pensar. eu não deixo fechar a porta, né? Eu falo, sempre falo, deixa a porta aberta, mas né, não fico ali sentada, porque tem um sofá na frente do quarto dele. Não fico sentada ali no sofá, né? Que, né? Aí eu fico no meu quarto, mas aí quando tá muito silêncio, quando não tô escutando eles falando muita coisa, eu vou lá, finge que eu vou tomar água na cozinha, sabe? Aquele truque da água que a mãe da gente fazia e que você vai fazer, viu, Bruna? Aí eu passo, dou uma olhada, tá tudo bem? Vocês estão precisando de alguma coisa? Então, muito silêncio também, essa coisa do silêncio vai ser sempre, ó. Não vai só agora, não. Na adolescência também. Outra coisa que eu aprendi, Thaís, foi praticidade, sabe? Antes eu me vestia muito pros outros, assim. Não, tem que estar, né, com o Sim. sapato da moda, a roupa da moda. E não Aham. importa se tava alguma coisa ali desconfortável. Hoje, assim, eu prezo o conforto em primeiro lugar, a praticidade. Então, eu vou pra algum lugar, eu já vou imaginando que eu vou correr atrás de duas crianças ali no Sim, mínimo, sim. né? E que cansa, e pega no colo e faz dormir. Então, isso pra mim, assim, antes de sair de casa, a primeira coisa que eu penso. O Nossa. que que eu vou vestir? Com certeza, duas, então, é a mesma coisa. É, eu acho assim, a vaidade, ela é uma coisa boa, né? Eu acho que nada que é excesso é ruim, né? Não dá para ser nem um pouco vaidosa e nem muito vaidosa, mas eu acho que a maternidade, ela traz esse equilíbrio da gente, não sei se você sente isso, a gente se ama da maneira que a gente é, sabe? Não precisa ficar fazendo para os outros. Imagina, antes eu usava sapato desconfortável, que estava fazendo bolha atrás, não tem problema, porque era o sapato da moda. Hoje em dia eu prezo muito, muito, muito assim pelo conforto, por não estar apertado, sabe? Aquelas coisas de ficar usando aquelas calças apertadas. Eu jamais, jamais. Eu acho que a maternidade traz isso pra gente. Ela coloca a vaidade, eu acho que ela vai pro lugar certo, sabe? A gente consegue um equilíbrio, assim, porque eu acho que a gente se conhece, né? A maternidade tem isso. Eu acho que o que os meus filhos mais me ensinaram é sobre mim, né? Sobre eu realmente me conhecer de fato. Isso que você está falando, né? Da gente estava falando. Eu me tornei uma escritora, que é uma coisa acho que estava lá dentro de mim, que talvez se eu não fosse mãe, não ia aflorar. Então, a maternidade ela traz esse autoconhecimento, essa questão toda da gente trabalhar na nossa autoestima e da gente estar bem e da gente não ter mais medo de falar as coisas, né? Falar o que a gente sente mesmo, olha,
Não, acho que eu tinha muito isso, medo de falar não antes, sabe? Medo de falar não para as pessoas, do que as pessoas vão pensar. Hoje eu penso assim, gente, eu já tenho tanta coisa para pensar, que se eu for ficar tendo que pensar que eu falei, né, que eu falei sim para uma coisa que eu não queria, eu não vou fazer isso. Então, eu acho que a gente vai ganhando muito autoconhecimento, e isso é tão positivo pra gente, né? A gente aprende, meus filhos me ensinam muito a priorizar, né? Eu tenho 2 filhos, eu não posso perder tempo com qualquer coisa, com picuinha, com diz que me Exatamente, com disse, fofoca. com essa ideia que a gente tem de eu tenho que agradar o outro o tempo inteiro. Não, eu não tenho nem tempo de agradar o outro, né? O Sim, tempo inteiro. E essa coisa da autoestima, eu acho que, óbvio, passa por essa questão de se conhecer, mas eu acho que a gente aprende a se olhar como eles olham pra gente. Então, exatamente. os meus filhos, esses dias eu tava toda descabelada e assim, mamãe, você tá Oh, linda. meu E Deus. assim, você ali no puerpério, você olhando pro teu filho, amamentando ele tá te olhando como se você fosse a coisa mais Mais linda do linda do mundo. mundo. E pra eles não se importam como que você tá, se você tá, né, com o cabelo bonito, se você tá com a roupa nova, eles te amam pelo que você é, Uhum. independente do que você é. E a parte externa, eu acho que a gente aprende a olhar pra ela de uma outra forma. Uhum. Né? Não é tão essencial assim como era antes. Então eu posso ir numa padaria sem um blush, por exemplo. Coisa que eu Uhum. nem me permitia antes, né? E eu acho que eles ensinam isso pra gente. A Com gente olhar pra certeza. quem a gente é ali fora dos filtros, É, de alguma né? maneira, essa questão do conforto que a gente tinha, né, do que é conforto, muda totalmente. Hoje, a questão o que eu achava que era conforto, hoje, para mim, é outra coisa, outra coisa. Você tem essa sensação também? Sim, na verdade eu nem me importava muito com conforto, não. Eu queria Tá né, dar bem, tá close. linda, maravilhosa. E isso, eu queria fazer o meu close ali, ficar Sim, bonita, sim, agradar muitos os outros, né? outros. Então, às vezes, aquela roupa apertada, aquela, né, aquela coisa, aquela calça ali. Mas não, eu tinha que estar bonita aos olhos também os meus, porém, muito do que o mundo quer que a gente faça, né? Sim. E com eles, não, depois deles, não. Eu falo, não, eu Afinal, se a gente não tem conforto, né, para correr atrás de duas não dá, crianças, né, não, não dá. não E tem a gente como. aprende a vestir aquilo que a gente se sente bem, independente do que o outro pensa, né? A praticidade também, em primeiro lugar, acho que é Sim. essencial. Com o meu primeiro filho, eu tinha muito essa questão de querer, primeiro, a opinião dos outros, né? Então, a opinião de todo mundo, parecia que todo mundo sabia o que era ser mãe, menos eu. Menos você. Até pessoas que não eram mães, Você todo só mundo. esqueceu que o filho era seu, A né? maternidade é muito engraçado, parece que é a única profissão, né, porque é uma função, todo mundo sabe um pouco, né, do que é ser, mesmo antes de ser. Sim. Então, ele nasceu, meu primeiro filho, e assim, eu tinha aquela coisa de que não, pessoa falou isso, tal pessoa falou aquilo, aquele monte de A opiniões, internet a também. internet e o senso comum, e eles me ensinaram a olhar pra eles, a olhar pra mim. Não, pera lá, eu não tenho que agradar essas pessoas aqui. Eu sou a mãe dele. Então, por Uhum. exemplo, no supermercado, é, ali a criança, a gente vai aprender depois o que é, né, as fases de desenvolvimento Uhum. de uma criança. Então, ela tá ali, os nervos à flor da pele e algumas vezes eu já fui influenciada pelos olhares, assim, alheios das pessoas. Olha Sim. lá, aquela criança. E eu tomei atitudes que em casa talvez eu não tomaria, né? E E parece que eu, as atitudes dão sempre errado, né? Porque sim, não é por você, é pelo não. outro. É pelo que o senso comum tem do que é você tratar uma criança hoje, né? Então, por exemplo, se um adulto tá chorando, qual que é o comum? Vamos abraçar. Às vezes você nem conhece a pessoa, tá no metrô ali chorando, Você né? fala, nossa, tá Eu já, acontecendo alguma eu já fui essa coisa? pessoa de Sim. chegar em desconhecidos e perguntar: você quer uma água? Tá E precisando de alguma e a coisa? criança, não. A criança tá chorando, o senso comum, a grande maioria olha lá. Assim, Mal eles educada, não sei criam o essas quê. expectativas de que a gente tem que cumprir essa função dessa mãe que vai lá, que vai silenciar essa Que criança. silencia, é. E hoje não. Hoje, se meu filho tá num momento não tão bom, eu hoje já sei enxergar ele ali, né? Eu já sei tampar os meus ouvidos assim. Que ele Claro, vai ter nem o tempo sempre. dele, né? Que ele vai chorar ali um tempo. Sim, e eles me ensinam muito isso, a eu me escutar, né? Mas também foi um processo. Do primeiro para o segundo filho teve ali uma transição, né? O primeiro filho, as pessoas, olha, você está segurando errado. Ah, o banho não é assim. Já começa na enfermaria, né? Aí você fica meio assim, né? Parece que toda hora tem alguém falando Já alguma começa coisa. no hospital, com a enfermeira. Olha, pega não é assim. E todo mundo falando. E eu acho que é um processo. Começa com o recém-nascido, né? O segundo chegou em casa, eu já dei banho, Sim. trocar fralda, o umbiguinho.
E aí, crescendo, que a gente vai enfrentando essas situações, né? Sim. E a gente vai aprendendo a se blindar mesmo. É muito louco isso. Eu tenho uma cena, assim, minha da maternidade, que até tá no livro e tá na peça, que eu lembro muito disso. Meu primeiro filho, eu no hospital, e aquele monte de enfermeira em volta, assim, ele não conseguia pegar, né, mamar, e um monte de enfermeira em volta. Põe assim, põe assim, põe assim. Só faltava falar para eu colocar a perna aqui e dar volta. Falou assim, gente, por favor, sai todo mundo, deixa eu ficar sozinha com ele. Eu não esqueço disso, assim, é emocionante de lembrar, porque foi na hora que eu fiquei sozinha com ele. Eu lembro que eu suava, assim, porque era tanta gente em volta, assim, você vivendo um negócio tão novo, né? Foi na hora que todo mundo saiu, que eu fiquei sozinha com ele. Eu lembro que eu fui no banheiro, eu lavei meu rosto, eu voltei, assim, do meu jeito, assim, do meu jeito, que jeito? É o jeito que eu tava aprendendo, né? A gente aprende com eles tudo, que eu consegui que ele mamou pela primeira vez, sabe? Sem ninguém em volta. Então, essa questão da gente se importar, quão é negativo, né? A gente ficar cuidando pelo jeito que os outros falam pra gente, não pelo nosso jeito. Como é importante a gente acreditar que ali no meio da nossa confusão a gente vai encontrar um caminho, né? Sim, até porque nenhuma mãe é igual a outra, né? Então tem a mãe da lancheirinha colorida, tem a mãe das brincadeiras lúdicas, e eu por um bom tempo tentei me encaixar nesses modelos de mães. Uhum. Tem a mãe que senta pra brincar, eu descobri que eu, por exemplo, não tenho tanto, não gosto tanto de sentar pra brincar, mas gosto Mas de você faz brincar outras mil de coisas. pega-pega, de esconde-esconde, brincadeiras mais divertidas pra mim. Então a gente vai ali construindo, eles ensinam a gente, né? Que tipo de mãe eu sou? Não dá pra abraçar o mundo, não dá pra Sim. ser todas as mães. Com certeza. E as brincadeiras? Você sabe que meus filhos, eles me relembraram a reviver, tipo, o esconde-esconde. E assim, eu lembro quando a gente começou a brincar, a gente estava num sítio, assim, a gente foi se esconder. Cara, o frio na barriga era igual, né? E eu via um escondido ali, um escondido ali. Eu fiquei com frio na barriga, fiquei com vontade de fazer xixi, que eu tinha vontade de fazer xixi quando eu era pequena. Então, reviver isso é muito bom, né? A gente realmente volta para a infância da gente. Volta, a gente tem uma brincadeira em casa todos os dias, que antes de dormir, né? De brincar de apresentação. Então eu ligo o som, completamente contra, né? Do ritual de sono, mas lá em casa funciona. A gente liga o som e os dois competem, sabe? Quem dança melhor. Ai, que E bonitinho. eu lembro muito que eu brincava muito de me apresentar para os meus pais. E é muito gostoso. Eu lembro de como aquilo para mim era muito importante. Eu estar ali na sala dançando e Eles te olhando. eles olhando, então eu falo, poxa, que legal, tô aqui vendo os meus filhos fazendo coisas que eu fazia. É Uhum. muito legal, é muito legal. É muito gostoso. E a gente estava falando de conforto, né? Essa situação minha na maternidade, ali logo que eu me tornei mãe, isso que para mim é conforto, sabe? É você poder falar não para alguma coisa que você sabe que de alguma maneira está ali interferindo e ser você, ali do seu jeito, da sua forma de fazer, né? Com a sua singularidade. Daquele jeito, aquilo foi conforto para mim. Eu estava sendo eu, cuidando deles, né? Tentando amamentar ali e conseguir da minha maneira ali, eu sozinha, sabendo falar não, olha, não, vocês saem, por favor, que eu quero ficar aqui. Eu acho que isso que é muito importante, né? A mãe, ela tem em mente, desde antes da maternidade, ela saber que no momento que ela tiver aquela falação em volta dela, ela conseguir entender, né, o que o coração dela está falando para ela fazer e realmente seguir aquilo, né? Que é a autonomia dela, né? Você conseguiu cedo, né? Para mim foi um processo. Então, primeiro Não, mas filho. eu consegui isso, tá? Que Aham, isso foi um exemplo, aham. mil outras coisas eu não consegui. Chegar a se impor assim dentro do hospital, nossa, a enfermeira falava um eu já, ai meu Deus. Aí vinha outra, ai meu Deus. Então demorou assim pra mim ter essa primeira atitude, né? A Uhum. amamentação é um ótimo exemplo. Quando a minha amamentação começou realmente a estabelecer, a ficar, né, tudo ok, eu tinha muita vergonha de amamentar em público. E eu Sério? sempre acreditei muito na amamentação, muito, estudei, né, eu sei todos os benefícios.
E meus filhos cresceram e eu decidi, né, por livre, apesar de todo cansaço, continuar amamentando eles, né? E para as pessoas sou estranho você amamentar uma criança um pouco maior. E Sim. hoje eu me sinto super confortável de amamentar em qualquer lugar, né? Seja lá qual for deles, né? Então, no mercado, por exemplo, tô lá amamentando o recém-nascido. Óbvio, né? Não ia com o recém-nascido no supermercado, mas se você vê, as pessoas já olham torto, ai, o paninho. Eu não, estou alimentando meu filho, Sim. né? Eu me sinto super confortável de falar, estou alimentando meu filho, estou amamentando meu filho sim, ele já é maiorzinho, né? Porque para os olhos do mundo, uma criança com mais de 6 meses já é adulto, basicamente, Sim. já não precisa Sim. mais da mãe para nada. E hoje eu me sinto super confortável para Ai, que bom, defender Bruno. os meus ideais, é o que você falou. Eu A acredito gente fica mais naquilo. forte, né? Eu Sim, acho. Mais eu acho que os corajosa. nossos filhos ensinam a gente a ter a coragem. É uma coragem que vem assim, porque a gente não tem muita escolha, né? Você precisa defender o que você acredita, você precisa proteger eles, Sim. né, de certa forma. E essa coragem, com certeza, eu aprendi com eles. E eu acho que é essa coragem que eles passam pra gente, da gente saber falar não, da gente se impor, essa coragem que eles passam faz a gente se conhecer de verdade, aceitar quem a gente é, né? Então isso é uma coisa muito, muito profunda, assim, que eu sinto, sabe? Eu fico pensando, gente, se eu não fosse mãe, né? Onde que eu estaria? Porque a sensação que eu tenho, e não tem isso, né? Quem quer ser mãe, tudo bem, quem não quer ser, tudo bem, mas eu Tudo bem. sinto que eu sinto que teve uma transformação muito, muito, muito profunda, sabe? Que muito positiva também, em todos os aspectos. A gente sabe que é desafiador, que é cansativo, né? Que a privação de sono é um negócio de outro planeta, ninguém fala, né? Antes da gente ser mãe, É. mas e como é bom, como a gente cresce, como eles ensinam, né? A gente acha que só a gente ensina, como eles ensinam pra gente muita coisa, inclusive sobre a gente. Sim, é um mergulho numa auto, assim, descoberta que a gente pode falar. Eu só acho que só quem passa por esse processo. Eu falo muito que a maternidade é um mar que a gente se joga, né? E a gente mergulha lá no fundo, lá no fundo, lá no Fundo, fundo, e a gente encontra muitas coisas ali no fundo, né? sim, A gente encontra a nossa infância, a gente encontra os nossos pais, e a gente vai catando ali e a gente fica ali submersa, né? E é, a gente volta. Eu tô no processo de voltar ainda, né? sim, Tô ainda vendo lá um pouquinho, né, o céu, mas a gente vai voltando e a gente vai tomando um fôlego e a gente volta completamente diferente, é. né? Os meus filhos, eles eu reclamo muito da maternidade. E reclamar da maternidade é algo que eu aprendi com eles. Eu posso falar. Eu Lógico, a tenho gente pode falar o voz. que a gente sente, lógico, e Sim, tem que coisa que talvez a falar. Bruna de antes não tinha coragem. A Bruna de antes engoliu muita coisa. A Bruna de antes não tinha voz. Uhum. E só de eu me sentir no direito de falar mal da maternidade, de falar dessa parte difícil, Dura, desafio, que é de não muito dormir, desafio. Nossa, essa parte da cobrança, dessa parte da culpa. Essa voz que eles me deram é algo que foi um presente deles mesmo, né? porque E não fica só para sim, maternidade, né? Fica para sim. tudo. A gente se sente sente com mais voz em tudo, né? Nos relacionamentos que a gente tem, em tudo, né? Sim, e eu acho que o principal, Thaís, que meus filhos me ensinaram, eu preciso ser uma pessoa melhor. Eu preciso deixar pessoas melhores nesse mundo. Antes é tudo muito pra mim, sou eu, ai, não tô nem aí. E hoje eu me preocupo com coisas que nunca sequer passaram É, pela minha cabeça. Então eu me preocupo com o que eu vou deixar, que tipo de pessoa eu vou deixar. E isso é um presente é. muito grande, Isso que né? você falou do mergulho, acho que esse mergulho a gente encontra coisas muito positivas nossas, mas a gente encontra coisas muito negativas nossas. Sim, E eu acho, por isso que eu acho que tem gente que prefere ficar no raso, na superfície. Eu acho que é muito mais cômodo você ficar na superfície, né? Porque daí você não tem que mergulhar fundo e não tem que encontrar porque a gente tem luz e escuridão, né? E eu acho que a gente transformar essas coisas difíceis, duras, negativas, voltar lá para a infância. É difícil, muito. mas é muito importante. E é importante por quê? Porque é por eles. É por eles também. A transformação vem para a gente, é importante para a gente, mas é isso que você está falando. A gente transforma as coisas negativas que a gente tem, que talvez a gente deixasse ali, quietinha, embaixo do tapete, mas a gente transforma por eles, porque a gente quer que eles sejam boas pessoas, né? Que eles sejam melhores. Sim, eles basicamente tiram, levantam o tapete e a Sim. gente se descobre coisas ali que a gente nem imaginava que existia. E é um convite, eu acho que ter filho
é cansativo, muito, né? Deixo muito claro isso lá no Instagram, mas é um grande convite pra gente crescer, sabe? Como pessoa, mudar pra melhor, né? E deixar mesmo pessoas melhores. Vamos errar? Vamos errar. Muito. Acho que não tem, né? Não tem mãe que não vai errar, né? Nossa, imagina. Mas eu acho que a gente tá num bom caminho aí pra preparar pessoas melhores. É. E voltando, né, às grandes lições que os nossos filhos nos permitem, né, aprender, eu acho que a maior delas é deixar mesmo pessoas melhores. Eu acho que está todo mundo em constante evolução. Nós já somos uma geração de mães mais conscientes, né? Sim. Com essa informação prejudica em alguns pontos, porém, hoje a gente consegue ter ali caminhos, né, para criar pessoas um pouco diferentes do que nós somos Com criados, certeza. né? Evoluir, né, Bru? Sim, eu acho que esse é o maior presente que eles me deram. Eu posso deixar pessoas melhores do que eu sou, né? E eles vão deixando. Não, isso você pode ter certeza, porque eu sinto dos meninos, assim, uma geração bem cheia de amor, assim, por tudo. Então, eu vejo nas pequenas coisas, assim, o Tomás fala, mãe, não pode gastar água, sabe? Preocupado com o planeta. Não, e eles têm preocupação com a natureza. Eles têm muito essa questão muito forte, eu sinto, de aceitar todo mundo do jeito que não fazer, sabe, eu vejo muito isso, assim, não fazer bullying, não fazer pouco do outro, isso é muito enraizado neles, então você pode ficar tranquila, porque dá certo. E esse papo, ele não tem fim, né, Não. Bru? Ele não acaba. Mas a nossa conversa está chegando ao fim. A gente queria agradecer a Usaflex por ter convidado a gente para falar sobre conversas reais, trazer esse assunto e deixar a gente falar de uma maneira franca. Acho que isso é muito importante para as mulheres. E eu também agradeço, foi um prazer conversar com você. O prazer foi todo meu. E para quem chegou até agora, assistiu até o final, deixa aí um comentário qual que foi o maior aprendizado que seu filho te trouxe. Obrigada! Obrigada. Um beijo.